Hoje é terça-feira, dia 4 de junho do ano do Senhor de 2024. Estamos na 9ª semana do tempo comum e o evangelho desse dia é de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas, com verdade, o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar um imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Os adversários de Jesus, lembrem, para esse conjunto de textos, os adversários de Jesus são os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo, autoridades religiosas do tempo de Jesus. Esses adversários de Jesus sentem-se irritados pela parábola contada por Jesus a eles. Lembra? A parábola dos vinhateiros homicidas. Eles reconhecem na parábola a revelação de suas más intenções e de seus propósitos, que era matar Jesus. Aqui eu me lembro de uma regra de discernimento de Santo Inácio de Loyola, mais própria para a primeira semana. Quando o mal é descoberto, ele fica feroz. Feroz. O mal quer sempre ficar escondido, porque ele se alimenta da sombra, da escuridão. O desejo dos chefes do povo e seus comparsas era prender Jesus, intento revelado desde o início do Evangelho, em Marcos capítulo 3, versículo 6. Insistentemente procuravam armar uma armadilha para terem uma razão para prender, acusar e matar Jesus. Frustrada a tentativa, os chefes do povo enviaram alguns fariseus e herodianos para enredá-lo com alguma palavra, sempre com o intento de acusá-lo, a fim de levá-lo à morte. O que os fariseus e os herodianos que vão ter com Jesus dizem dele é verdade. O que é que eles dizem? Eles dizem o seguinte: és verdadeiro, não dá preferência a ninguém, não consideras os homens pela aparência e ensinas o caminho de Deus. Isso tudo é verdade. Jesus é isso tudo. No entanto, esses adversários de Jesus, fazem dessas afirmações simplesmente uma estratégia para o fim que eles pretendem, pois não há sinceridade, uma vez que eles mesmos não acreditam no que eles dizem de Jesus. Eles são hipócritas,
fazem encenação, usam máscaras, dissimulam, agem com duplicidade, buscam enganar. Tudo isso é o hipócrita, entre outras afirmações que nós poderíamos fazer. A questão posta pela delegação de fariseus e herodianos, que tinha cunho político, é essa: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus responde com uma pergunta que é um esquema próprio dos diálogos didáticos. Pegando um denário, Jesus lhes perguntou: de quem é esta imagem? Deus, retenhamos isso, Deus não está em concorrência com as coisas deste mundo. Por isso Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nossa perícope fala de imagem e inscrição, de quem é esta imagem e essa inscrição. Diz o nosso texto: para a Bíblia, o ser humano é a imagem de Deus. A inscrição pode se referir à lei inscrita no coração, expressão que nós encontramos no livreto da consolação do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, ou ainda no livro dos Provérbios, capítulo 7, versículo 3. Neste sentido, o que é de Deus? O que é de Deus é o ser humano, o coração do ser humano, o ser humano que é portador da imagem de Deus e de sua lei. Nisso consiste a nossa dignidade como homens e mulheres de fé. Nós pertencemos a Deus, que nos liberta de tudo que nos subjuga. E Deus não está em concorrência com as coisas deste mundo. E por isso é preciso essa distinção do que é de Deus daquilo que não é de Deus. O que é de Deus é o ser humano, o coração do ser humano. Somente em Deus nós somos, inclusive, plenamente humanizados. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.